Eu fiz um vídeo aqui para vocês que eu mostrei historicamente quais foram os melhores ativos desde ali de 2008. Só para você ter uma ideia, eu consegui um estudo aqui que mostra quais foram as classes de ativos que melhor desempenharam. E sabe qual foi a classe que, a meu ver, melhor desempenhou, pelo menos com maior constância durante todo esse tempo? Foram os REITs. Seriam mais ou menos os fundos imobiliários lá dos Estados Unidos e, claro, de outros lugares do Brasil. Só para você ter uma ideia, esse estudo que eu estou falando é esse aqui. Olha só, os REITs em 2010 a 2012 tiveram a maior rentabilidade, 2014, 2015 também a maior rentabilidade entre todas, 2021. Quando você pega no conjugado de tudo isso, tá bom? E esse estudo é de 2008 a 2022, ou seja, pode ser que você que esteja assistindo em 2023, 2024, até mesmo agora em 2025, você se depare com esse vídeo e fale, opa, pode ser que tenha alterado um pouco, mas muito provavelmente nós vamos ter algumas alterações daqui para baixo. Os REITs, apesar de as small caps estarem próximos, os emerging markets também estarem próximos, quais foram as classes que melhor desempenharam nesses últimos 2 anos? Praticamente aquelas relacionadas à tecnologia. Então, assim, se você comprou uma ação de tecnologia, ou uma cesta de ações relativas ali à tecnologia, pode ser que você tenha desempenhado bem. Agora, pensando no longo prazo, será que você investir em ações ou talvez em ETFs seja o melhor para você fazer na sua alocação de capital? Talvez não. Mas eu quero te mostrar uma outra coisa ainda em relação àquele vídeo que eu já postei. Eu trouxe para vocês aqui o retorno geral, tá bom, do Nareit, tá bom, que é um ETF que replica aqui um conjunto, uma cesta, como se fosse para nós o nosso IFIX e o S&P 500. Olhando desde 98 até 2022, mais uma vez de acordo com aquele estudo que eu tenho aqui para vocês, o azul, que são os REITs, desempenharam mais de 1000%, ao passo que o S&P ficou aqui na casa dos seus mais ou menos 320, 330%. Ou seja, é fato que REITs desempenham melhor, ou pelo menos desempenharam nesta janela, muito melhor do que S&P 500. Então, a gente já poderia imaginar aqui que o investimento passivo num ETF que replica o S&P 500 talvez não seja o melhor para você fazer com a sua carteira. Estou falando para você não ter? Não, não estou falando isso. Estou falando, na verdade, que quando você olha para colocar as chances mais ao seu favor do que contra, me parece que os REITs eles fazem muito mais sentido. Mas claro, você também não vai sair por aí comprando qualquer REIT. Você precisa de um estudo aprofundado e é isso que eu vou trazer para você. E eu preparei aqui para você uma apresentação para você entender qual o conceito de REIT e claro, no final eu ainda vou trazer 4 nomes importantes que você deve conhecer. E depois eu vou deixar um vídeo privado. Onde que você vai achar esse vídeo privado? Aqui na descrição você vai ver a minha landing page. Lá você faz o seu cadastro, é tudo gratuito, e você vai então ser direcionado para uma página que além desse REIT secreto que eu vou deixar ali para você, você vai também ter a possibilidade de conhecer outros ativos, estoques que pagam dividendos. E 2 deles, pelo menos de acordo com os meus estudos, têm capacidade de pagar mais de 10% em dólar, que é muito interessante para quem está pensando em montar uma carteira no exterior. Mas vamos começar aqui com os REITs. Vamos lá. Como a gente conhece, né, REITs são Real Estate Investment Trust, ou seja, são investimentos em estruturas como essas aqui, como esses grandes prédios que nós temos em Manhattan, Nova York, etc. E outros tantos lugares nos Estados Unidos, Canadá, Brasil, inclusive, tem alguns tantos REITs que têm investimentos aqui e nós já vamos falar um pouco disso, tá bom? Só para a gente, então, colocar todo mundo no mesmo pé, entender o que é esse mecanismo, ele é um veículo de investimento que permite aos investidores participar do mercado imobiliário de maneira acessível e diversificada. Legal, você já entendeu basicamente o que se trata. Então você viu que está relacionado basicamente com imóveis e que traz de uma forma muito mais fácil você ter acesso, por exemplo, a uma laje corporativa, um prédio comercial no centro de Manhattan, que talvez possa custar os seus mais de bilhões de dólares, que você individualmente talvez não consiga comprar, mas através desse REIT, com pouco dinheiro, você já consegue fazer ali a aquisição da sua cota e receber, claro, os rendimentos que eles pagam, tá bom? Aqui a gente vai passar rapidamente um pouco pelo histórico e evolução dos REITs, tá bom? Eles basicamente surgiram lá nos Estados Unidos em 1960, objetivando democratizar o investimento em imóveis. Após essa democratização, houve uma expansão global, porque viram que fazia sentido. E desta maneira, os REITs se expandiram para outros países. E aí, como eu te falo, você tem Canadá, você tem Brasil, você tem alguns outros tantos lugares importantes, tá? Tem alguns REITs que, inclusive, eles pegam
espaços, né? Pegam imóveis no mundo todo. Então é muito interessante você compreender o que aconteceu e como foi essa evolução. E claro, nós tivemos evoluções regulatórias, porque afinal de contas, alguém foi lá, criou, isso daqui se popularizou, mas alguém precisou botar regras para a gente ter uma equidade, para que tudo seja igual, seja o REIT listado lá nos Estados Unidos, no Canadá, Brasil, etc, etc. Então, é importante você entender a dinâmica histórica para você perceber que houve sim, e há, na verdade, uma regulamentação que te protege, que te dá direitos em relação ao que o REIT tem ali de patrimônio, tá? Falando aqui um pouco sobre a estrutura e funcionamento, nós temos, igual praticamente os fundos imobiliários aqui no Brasil, uma gestão profissional, ou seja, você pega pessoas especializadas no mercado com certificações próprias para serem os gestores. Essa gestão, ela faz o seguinte, basicamente a gente chama aqui de um condomínio fechado ou um fundo fechado. O que significa isso? Significa que as pessoas, elas decidem se juntar para que então levantem um determinado dinheiro e com esse dinheiro elas comprem um determinado imóvel ou uma quantidade de imóveis ou façam aquisição de partes de imóveis, tá? Você não precisa comprar 100% de um galpão. Você pode comprar ali 50% de 2 galpões. Aí no final das contas você tem basicamente a mesma estrutura, mas o ponto é que os REITs, eles permitem que você com essa gestão profissional tenha também uma diversificação. Essa diversificação, ela é muito interessante quando você olha para o fundo fechado pelo seguinte motivo. Esse fundo, ele junta todo mundo, pega o patrimônio, monta um fundo, só que você pode fazer emissões. E na verdade, lá nos Estados Unidos, até existe a possibilidade dos REITs se alavancarem, o que trouxe para alguns fundos uma certa dor de cabeça e o que fez com alguns outros tivessem um exponente muito grande em relação à rentabilidade, em relação à visibilidade, em relação a tantas e outras coisas. Ponto é que aí eu acho que é a parte mais interessante, é você entender que você apenas investe e você não tem dor de cabeça. Ou seja, você não precisa ir cobrar inquilino, você não precisa cobrar alguém que se hospedou, por exemplo, no seu hotel e aí não pagou, aí você tem que ir lá atrás disso. Você não tem dor de cabeça, você só deixa isso na mão de alguém que é profissional, que tem uma equipe de advogados, contadores, pessoal que vai no registro, pega o cartório, faz tudo isso para você e você paga uma taxinha de administração. Claro, nem tudo é de graça, mas é um valor muitas vezes não tão significativo. Pensando ainda sobre diversificação, eles falam aqui que investem em várias propriedades, tá? Então você reduz risco de vacância, então é sempre aquela história. Se você pegar R$1 milhão e investir em fundos imobiliários, você vai ter vários inquilinos. Se você investir R$1 milhão num único imóvel e você tiver um único inquilino, esse inquilino sair, a sua renda automaticamente vai para zero e as suas despesas acabam subindo, porque você vai ter que pagar condomínio, você vai ter que pagar o IPTU, então tudo isso você tem que colocar na conta para ver se vale a pena ou não, tá bom? Eles falam ainda sobre a distribuição de dividendos. Muitas pessoas falam equivocadamente que os REITs eles são muito diferentes dos fundos imobiliários por conta da possibilidade de uma alavancagem mais alta. Só que, na parte de distribuição de dividendos, eles têm que distribuir pelo menos 90% do seu lucro aos acionistas. Qual que é a diferença, né? Aqui estamos falando de lucro, não estamos falando de resultado, o que acaba sendo uma diferença significativa. E por que eles têm que distribuir 90%? Porque se eles distribuírem menos, eles se desenquadram da estrutura de REIT, ou seja, eles que tinham, por conta de serem REITs, um benefício fiscal, com essa distribuição menor do que 90%, eles perdem esse benefício fiscal que existe ali dentro, tá bom? Ainda, falando aqui sobre liquidez, é aquilo que eu falei, mais uma vez, daquele imóvel de R$1 milhão. Se você tem um imóvel de R$1 milhão, para você vender, de vez em quando você leva 1 ano, 2 anos, 3 anos, ou você pode ter a sorte de vender em 3 meses. Mas, de qualquer forma, quando você olha para um REIT negociado ou até mesmo um fundo imobiliário, você simplesmente coloca lá para vender, tendo uma certa liquidez, você consegue no máximo 1, 2 dias vender toda a sua participação e sempre ali D mais 2, ou seja, 2 dias depois esse dinheiro é liquidado na sua conta, então você pode sacar se eventualmente você quiser, tá bom? Então, mostrando aqui para vocês as vantagens e desvantagens, eu vou trazer primeiro aqui algumas das vantagens que eu particularmente gosto. A primeira vantagem, claro, já falei, é a diversificação, ou seja, se você tem aquele único imóvel de R$1 milhão e o seu inquilino sair, você perde totalmente a sua renda. Agora, se você tem um REIT, com esse mesmo 1 milhão, ele tem várias casinhas aqui.
Basicamente eu vou desenhar assim só para a gente entender mais facilmente como que tudo isso aqui funciona. Vamos imaginar que todos esses aqui sejam residências, tá? Para a gente colocar coisas iguais. Só que ao invés de eu ser dono de apenas uma única unidade, os REITs muitas das vezes eles são donos do prédio inteiro. Mas vamos imaginar que um prédio todo pegou fogo e aí a sua renda nesse prédio foi a zero. Você concorda comigo que você continuará recebendo renda de todo esse resto aqui? Ou seja, a sua renda, sim, ela vai cair um pouquinho, só que vai ser muito pouco em relação ao que aconteceria nesse cenário, em que sua renda iria para zero e suas despesas subiriam muito. Portanto, os REITs primos dos fundos imobiliários são muito interessantes neste aspecto, tá bom? Além disso, nós temos a renda recorrente, tá? Porque eu vou receber aluguel de todo mundo aqui e eles vão distribuir isso para a gente de forma regular, diferentemente dos fundos imobiliários vamos dizer assim, tem o costume, porque a obrigação legal eles têm apenas a obrigação semestral, mas muitos deles distribuem mensalmente. Os REITs podem distribuir mensalmente, trimestralmente, semestralmente, ali fica a critério do gestor, mas muitos deles fazem mensal ou trimestralmente, tá? Por fim, eu já falei da liquidez também, a respeito de você querer sair, então é bem tranquilo, essas são as vantagens mais claras. E claro, para você entender um pouco mais a fundo, você tem que saber que, por exemplo, os REITs, eles são os primos dos fundos imobiliários. Ou seja, quando você vai olhar um fundo imobiliário, você pode dividir num fundo, por exemplo, de tijolo, num fundo de papel, num fundo de laje corporativa, num fundo de fundos, né, que o pessoal chama de FOF, e os REITs a gente pode diversificar em macro formas bem parecidamente. Ou seja, você tem REITs que são residenciais, ou seja, você aluga apartamentos, casas, e aluguel de casas é muito comum, tem REITs gigantescos nesse ramo residencial. Você tem comerciais que investem aqui em escritórios, shoppings, hotéis, etc, etc. Ou seja, você tem REITs muito interessantes nesse segmento. Você tem aqueles que são mais especializados e aí a gente pode colocar aqui como fundos híbridos, tá? Porque aqui a gente pode colocar tudo que não se caracteriza como nenhuma das outras. E aqui a gente pode colocar alguns como de saúde, logística, data center. Esse daqui de data center em específico, né? Tem um fundo muito específico que tem algumas torres de telecomunicação aqui no Brasil. E é o que eu te falei, esses REITs, muitas das vezes, têm propriedades ao redor de todo o mundo. E, por fim, nós temos os REITs de hipoteca. Só para você ter mais ou menos uma ideia, os REITs de hipoteca seriam muito parecidos com os fundos imobiliários de papel, tá bom? Seria o fundo mais próximo. Por quê? Porque eles investem em empréstimos imobiliários. Empréstimo imobiliário te lembra o quê? Aqui no Brasil? O CRI. Lá, eles têm outras formas, tá bom? Você tem os commercial mortgages, que seria, vamos dizer assim, um empréstimo que você faz para comercial, e você tem o RM, que basicamente é Residential Mortgage, que seria a hipoteca residencial, e a outra é a hipoteca comercial, tá? Então é a única diferença. São títulos parecidos com o CRI, mas tem nomes diferentes, então se você se deparar com esse daqui, você já sabe do que se trata, tá bom? Vamos lá, oportunidades e o que o setor de atuação dos REITs, né? Hoje, olhando para os setores de logístico, saúde e tecnologia, muito mais focado aqui em data center, tá bom? Data center, e a gente pode colocar ainda antena. Por que a antena acaba sendo muito importante? Porque aqui, muita parte aqui do GPS acaba tendo uma interação com os satélites e que necessitam das vezes aqui da antena, até mesmo para o sinal de 3G, 5G, 6G que chega no seu celular, e aí é importante você ter esses dois aqui no segmento de tecnologia como seus principais. Eu acho que no setor de saúde, você tem que olhar para clínicas, que não é nada comum aqui no Brasil, tá bom? A gente tem na parte de hospitais, beleza, nós temos ali 3, 4 fundos de hospitais. Agora, de clínicas, tem um deles que tem apenas uma clínica lá dentro, mas é dentro de uma parte industrial, ou seja, você tem ali uma parte rodando que produz medicamentos e outras coisas, e você tem lá dentro uma clínica especializada numa coisa bem específica ali, mas o ponto é, lá fora nós temos REITs de várias e várias clínicas. Além disso, nós temos o que ele colocou aqui como residências seniores, né? A gente pode chamar de inúmeras coisas, alguns chamam de casa de passagem, alguns chamam de asilo, alguns chamam de qualquer coisa, mas o ponto é que você tem essa possibilidade de investir no segmento de saúde, desde, por exemplo, vamos dizer assim, do começo da vida, que seria o hospital, o meio talvez ali também, necessitando de algum atendimento, a clínica, muitas das vezes, que você vai fazer um procedimento estético, você vai fazer um procedimento cirúrgico, etc, etc. E por fim, no final da vida, nessa parte do asilo, não sei se é pejorativo dizer dessa forma, mas enfim, só para que todo mundo fique no mesmo pé, tá bom? Além disso, né?
como você faz a análise? Porque assim, eu já te mostrei os setores, agora você precisa saber como analisar. Porque os fundos imobiliários, eles têm uma análise diferente do que nós temos aqui com os REITs. Apesar de que muita gente faz essa análise equivocadamente, olhando apenas para dividendo, eu gosto muito mais, até mesmo para os fundos aqui no Brasil, de olhar com este viés aqui, que é o Funds from Operation. Ou seja, a gente poderia dizer que o Funds from Operation significaria, entre aspas aqui, o fluxo de caixa operacional. André, tá muito difícil. Fica comigo, que é fácil, eu vou te explicar. O que significa os fundos gerados, ou seja, o dinheiro gerado pela sua operação? Eu não estou falando de REIT. Eu não recebo majoritariamente aqui falando em aluguel. Então, quanto que eu recebi de aluguel em relação a todas as propriedades que eu tenho? Por que muitas pessoas aqui no Brasil fazem análise equivocadamente? Eu vou te mostrar isso agora. Muitas das vezes, nós temos uma tabela que funciona da seguinte maneira. Opa, deixa eu colocar aqui. Uma tabela que funciona da seguinte maneira. Aqui em cima nós teremos a receita. Muitas das vezes, você vê uma receita, por exemplo, lá de 10 milhões. Legal. Quanto que o fundo distribuiu no final das contas? Ele pegou ali, tirou algumas despesas, tá bom? Vamos colocar uma despesa aqui de 1 milhão. E aí ele chegou no final das contas aqui e me distribuiu 9 milhões. Tá bom. Qual que é o valor que eu tenho, Funds from Operation, deste caso, seria esse valor de 10 milhões. E aí, claro, eu vou ver quais são as minhas despesas comuns do fundo e eu vou ver o meu resultado final disso tudo. Algumas pessoas fazem o cálculo com base nesse primeiro indicador, mas eu gosto de fazer com esse segundo, porque eu já considero as despesas aqui dentro. O que muitas pessoas aqui no Brasil fazem? Essa mesma coisa. Esse mesmo exemplo que eu vou utilizar é o seguinte: você tem uma receita ali de seus 10 milhões, você tem a despesa ali de 1 milhão, só que muitas vezes você pega aqui um resultado extraordinário, ou seja, você vendeu um imóvel e você tem, por exemplo, aqui 10 milhões de lucro imobiliário que não estavam, vamos dizer assim, vindo das suas operações. E aí esse fundo, ele não vai distribuir esses 10 milhões numa única tacada, ele vai ficar distribuindo, por exemplo, 11 milhões. Ou seja, muitas pessoas vão precificar o fundo por conta desses 11 milhões que ele está distribuindo, ao invés desses 9, que é efetivamente aquilo que ela gera. Por quê? Olha só, essa estrutura que eu te mostrei aqui em cima, essa parte aqui, mudou? Você tem uma receita de 10 milhões e uma despesa de 1, ou seja, você tem um Funds from Operation, ou seja, um fluxo de caixa operacional das suas operações, do dinheiro de aluguel que entra. Diferentemente aqui, eu estou excluindo o que é receita de ganho de capital com venda de imóveis. Então é muito importante você entender essa diferença, porque lá nos REITs você vai ter uma DRE. Ela é bem mais simplificada do que de uma empresa, mas você precisa saber identificar esses itens não recorrentes. O ponto é que a gente analisa este fluxo de caixa operacional aqui para saber precificar corretamente os REITs lá fora. Então essa é a primeira coisa. Segundo, é olhar para o segmento, que seria a estratégia de negócio. Ou seja, se o gestor ali do fundo ele está investindo em hospitais, e do nada ele muda, por exemplo, para parques de diversão, faz sentido? Será que ele vai saber administrar um parque de diversão tão bem quanto ele soube administrar um hospital? Então, a estratégia de negócio e olhar para onde essa estratégia está indo é importante. E não só. De vez em quando você compra, por exemplo, uma rede de hospitais muito boa, a melhor rede de hospitais lá dos Estados Unidos. Só que do nada ele decide comprar a pior rede de hospitais, aquela que os hospitais estão mais quebrados, não tem nenhuma infraestrutura boa, são localizações ruins. Você acha que faz sentido para a estratégia do negócio? Portanto, mais uma vez, você precisa sempre compreender a estratégia para onde está indo e se está de acordo com a sua expectativa. E por fim, olhar para as perspectivas do mercado, e aí, neste caso, eu volto aqui para as oportunidades do setor, para você olhar para esses três como um dos principais que mostram e continuarão mostrando crescimento ao longo dos anos, tá bom? Ainda, falando um pouco sobre diversificação, né? O que eu quero que você saiba, né? Que você tem que diversificar, ou seja, você não deve comprar apenas um REIT, olhar para uma alocação estratégica, ou seja, se eu gosto mais de fundos de papel, aqueles fundos de hipoteca, legal, eu posso colocar mais desse aqui. Ah, André, mas eu não gosto muito desse, eu gosto mais de logística. Ah, eu posso comprar mais de logística? Posso, não tem problema. Tem uma alocação estratégica da sua carteira, tendo sempre como objetivo final um investimento de longo prazo, ou seja, olhe para o horizonte de investimento
investimentos que deve ser sempre de longo prazo, para que você consiga juntar dinheiro, juntar renda, para que daqui a um tempo você se aposente com dividendos em dólar. E claro, para a gente entender um pouco mais sobre isso, né, a renda em dólar em REITs te permite uma diversificação global. Como eu te falei, você que está aqui no Brasil, receber ali dos seus fundos imobiliários, né, que o pessoal gosta de chamar aqui de FII, é interessante você receber aqui em real. Legal. Eu também recebo aqui em real, tenho aqui minha conta que eu recebo um determinado valor. Mas, se eu tiver a possibilidade de receber em dólar, imagina se, além desse valor em real, eu tivesse também uma outra soma aqui em dólar. Poxa, seria muito legal para eu compor a minha renda, compor minha carteira e, consequentemente, ter esta diversificação de cores aqui. Os fundos aqui no Brasil, os REITs lá fora e minha carteira englobando moedas, regiões, política e tantas coisas que fazem sentido para você diversificar. E claro, eu acho que mais interessante de tudo isso, além da valorização do dólar ao longo dos anos que nós estamos vendo, é essa distribuição de dividendos constantes e crescentes. Ah, André, gostei de tudo isso que você falou, mas eu não sei ainda onde procurar esses REITs. Então fica comigo, porque nós agora vamos para a Xstation, que é a plataforma que eu estou aqui utilizando para fazer o estudo de todos os REITs, de todos os ativos do mercado estrangeiro. Só para você saber, tem aqui o segundo link na descrição, que é a possibilidade de você abrir a sua conta demonstrativa. Ou seja, você abre ali uma conta rapidamente, você não precisa colocar quase nada de dados e simplesmente eles vão te jogar para a plataforma. Se você gostar da plataforma, você pode ali usufruir à vontade, tá bom? É tudo gratuito e olha só, vou te mostrar mais ainda. Eles estão dando essa possibilidade aqui de você fazer análises de mercado. Eu fiz aqui alguns filtros, tá bom? Aí eu filtrei aqui, depois eu posso até mostrar quais foram os filtros, mas eu tenho aqui, olha, vários REITs muito interessantes aqui dentro. Ó, um que eu tenho certeza que muitos de vocês conhecem é o Prologis, que basicamente é o maior fundo de logística que nós temos, talvez, no mundo. Eu estou falando de uma capitalização de mercado de 101 bilhões de dólares. Gente, é 101 bilhões de dólares, é muita coisa. Mas a segurança que esse REIT traz vem também com o Penalty. Penalty é um dividend yield mais baixo nesses principais. Um yield na casa de 3%, 1,8%, 2,6%, ou seja, são REITs que não estão pagando tão bem assim. Mas você pode filtrar por dividend yield, mas essa não é a única forma de você fazer a análise. Eu já te mostrei tudo que você precisa fazer. Então eu só quero que você veja aqueles que têm maior yield. Então, você faça uma análise a respeito se vale a pena ou não investir e eu já vou te mostrar também como fazer isso. Então, vamos lá. Vamos filtrar aqui por maior dividend yield. Eu não vou pegar os primeiros, tá? Porque provavelmente eles devem ter alguma coisa aqui no meio, mas vamos lá. Vou pegar essa, ó, Starwood Properties, como eu te falei. O mortgage seria a parte de hipoteca. Se eu não quero pegar um de hipoteca, eu vou pegar esse aqui, ó, LAR Real Estate. Ó, esse daqui é da Espanha, se eu não me engano, né? Espanha. Então vamos lá, vamos clicar nele. Quando você clica duas vezes, ele abre informações para você. Então, ó, ele mostra aqui, o LAR Espanha é uma empresa líder de investimentos especializados em ativos imobiliários, onde? Na Espanha. Gente, eu tô te dando a possibilidade de investir nos Estados Unidos, Espanha e outros tantos lugares. Ou seja, aqui na Xstation, você tem acesso a mercados internacionais. Não estou falando só dos Estados Unidos, estou falando aqui dos Estados Unidos, falando de Canadá, estou falando de Europa como um todo, tá? Então tem muita coisa legal. Vamos lá. Ele foca em imóveis de varejo, como investimentos também em ativos residenciais e de escritório. A empresa, né, porque os REITs seriam empresas no final das contas, maximiza os retornos adquirindo e administrando shopping centers, além de investir em outros tipos de ativos. A abordagem estratégica e a análise do mercado do LAR Espanha visam gerar retorno sustentável ao longo do prazo. Legal. Agora, quero ver os dividendos. Vamos lá. Ó, neste ano, pagou aqui 79 centavos de euro. Olhe sempre para a moeda. 2023 pagou 60 centavos de euro. Ah, André, não sei se eu achei tão legal. Tá, vamos ver o preço. Ó, LRE, vamos ver quanto que está custando. É só você colocar aqui no canto, ó, LRE, você clica nesse íconezinho aqui de gráfico e nós vamos ver. Ó, vamos lá. Se trata de um ativo hoje que está negociado a 8 euros e 114 centavos de euro. Então, é um ativo que não tem um valor tão alto assim e que está pagando um dividendo bem razoável. Afinal de contas, como que a gente faz a conta do dividend yield, tá? Você pega o valor recebido dividido pela cotação, ou se você quiser fazer o dividend yield on cost, né, que algumas pessoas colocam assim,
ficaria o valor recebido dividido pelo valor que você, tá bom? Você pagou. Então, por exemplo, se eu paguei aqui 8 euros e recebi, por exemplo, 80 centavos, eu vou ter um dividend yield nessa proporção aqui de 10%. Agora, vamos supor que eu recebi aqueles mesmos 80 centavos, mas eu comprei, por exemplo, aqui na casa dos 6. Aí a gente teria que fazer essa conta. Eu pegaria esses 80 centavos de euro dividido pelos 6 euros que eu comprei. Claro, você tem que multiplicar por 100 para ter a proporção. E eu receberia, nesse caso, um dividend yield on cost na casa dos seus 13,3% de yield, tá? Então, olha, se você gostou dos REITs e você entendeu a potencialidade que eles têm para diversificar sua carteira em moedas, ou seja, você poderia, neste caso aqui, receber até mesmo em euro, receber em dólar. E claro, aqui no Brasil você tem os fundos imobiliários, eu aposto que você já sabe. Agora, com todo esse conhecimento, eu vou te convidar para você, primeiro, abrir a sua conta aqui, demo na Xstation, porque é incrível a quantidade de ferramentas que eles te dão. E, além disso, trazer aqui para vocês o vídeo que eu te falei de um REIT secreto, que ele está pagando muito bem e que tem uma estratégia diferente de tudo que você já viu. Então, faça a sua inscrição no primeiro link aqui embaixo, que é a minha landing page, e confira lá todos os vídeos que eu tenho para você. Então, por hoje é isso. Muito obrigado e tchau!